O tema da mensagem hoje, meus amados irmãos, nesse dia de Santa Ceia, é Jesus é o necessário. Jesus é o necessário. Não é fazenda, não é carro, não é granja, não é praia, não é um barzinho, não é pizzaria. Na nossa vida, a vida do rebanho do Senhor, Jesus é o necessário para nós. Graças a Deus. Nós estamos falando para não ir em nenhum desses lugares? Não. Mas primeiramente, Jesus, Ele já é o necessário para a nossa felicidade, para a nossa vida, para a nossa saúde, para a vida eterna. Amém? Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar lá. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Então o justo morreu pelos injustos. Quem que é dos injustos? Nós, o povo dele, a igreja. Então, amados, é isso que nós vamos ver aqui essa noite. Irmãos, Cristo, Ele não sofreu por merecer. Porque tem pessoas que merecem sofrer porque ela procura aquilo ali, não é porque Deus é ruim, não, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas a pessoa procura com as suas próprias pernas o fracasso, a derrota, o lamaçal, o fundo do poço. Isso vem através de cigarros, através de bebidas, coisas ilícitas. Então a pessoa mesmo procura a sua própria destruição, tanto física para ele mesmo, dele, porque se ele ficar doente também, ele vai preocupar, e também deixar desorientada a sua família, e tanto também financeiramente também, ele tem um prejuízo muito grande. Tem pessoas que gastam o seu dinheiro todo aí com drogas. A gente vê a pessoa talvez numa situação deprimente, e a gente vê, mas como é que essa pessoa chegou lá no fundo do poço? Com as suas próprias pernas. Então, aí você, será que Deus esqueceu daquela pessoa? Não, ela que se esqueceu dela mesma. Porque Deus é bom. Então, falando que o justo morreu pelo injusto, ou os injustos. Então, irmãos, Ele suportou o sofrimento para a nossa salvação. Isso nós já sabemos. Toda Santa Ceia, quase que você escuta isso. Mas vamos passar alguns detalhes aqui que às vezes passa despercebido. Passa assim, uma coisa muito rasa. A pessoa fala, eu sei, foi pregado lá, foi uma cruz de espinho na cabeça, uma coroa de espinho, que é aquele negócio tudo. Vamos lá. Irmãos, Jesus, Ele poderia já ter morrido se não tivesse aquela força, aquela de vontade para nos salvar, já lá no Getsêmani, onde Ele suou grandes gotas de sangue. Mas, vamos já pegar aqui, para a gente adiantar, irmãos, quando Ele foi preso, nós sabemos que Ele levou 40 chicotadas, ou açoites, que eles falavam lá, azorrague que chamava, com pontas de ferro e ponta de osso. Não é chicote comum aí, que já machuca o animal, chamado cavalo, que eles batem com chicote no cavalo aí, de noite ele chega na casa deles, solta o cavalo para o pasto e comer bem, se não comer, amém. Então, talvez não cuida do animal, nem nada. Tem gente que cuida muito bem, mas tem outros que não. Não podemos generalizar, nem falar que é todo mundo, ou radicalizar. Então, irmãos, 40 chicotadas. Então, mas não era chicote comum, com pedaço de osso e de ferro. E agora, nós sabemos que foi 40. A Bíblia fala de 40, mas tinha uma tradição. Tinha uma tradição que fala o quê? Que era
40 menos 1, porque se o carrasco, aquela pessoa tinha uma festa, não, mas era Jesus, tinha uma festa ali em cima daqui, pessoal, bate mais, aqueles que eram contra Jesus estavam ali, tinha um povo que estava ali chorando, vendo aquela injustiça sendo cometida, mas tinha um outro que estava batendo mais, que mandaram de soltar, pediram Barrabás, a gente sabe disso. Então, irmãos, mas geralmente era 39, porque se o carrasco desse 41, passasse 40, ele também sofria a mesma pena que Jesus. Os 40 ali, 40 tinham contado, passava para ele também. Então, para não errar a conta, perder a conta, eles davam 39. O apóstolo Paulo mesmo passou por isso. 2 Coríntios 11, 24. Olha lá o que o apóstolo Paulo recebeu. Recebi dos judeus 5 quarentenas. Irmão, 5 quarentenas. Uma chicotada só daquela. 5 quarentenas. 5 vezes 4, 20, 200. Mas não é isso não. Olha lá, menos 1. Menos 1. Então era 5, mas de 39. 39, 39, 39, 39. Para você entender como é que era. Porque se passasse para 41, aquele carrasco, ele também levaria 40. Seria 39 também para ele. Então ele já fazia 39 para não errar a conta. Porque o cara contando ali, para ele não errar, é uma coisa. Agora, no meio de festa, de gritaria, a pessoa esquece, né? Se passasse uma, passasse duas, o castigo passava para ele também. Outra coisa, então nós estamos falando aqui do chicote. Coroa de espinho, nós sabemos que tinha uma coroa de espinho sobre a cabeça do Senhor Jesus. Sim, irmão, mas não era qualquer espinho que a gente conhece, não. Era espécie de um arbusto que tinha lá, até para pegar ele lá para trazer, se a pessoa não tivesse cuidado, machucava a mão. Era espinho praticamente de 4 a 7 centímetros de comprimento. Pega aí, irmãos, 7 centímetros de comprimento, isso aqui, ó, de espinho. Aí cravava assim, eu tinha que ter cuidado para empurrar na cabeça. Aquilo perfurava, né, o couro cabeludo da pessoa. Então, de 4 a 7 centímetros. Então, são particularidades que tem que saber. Você entendeu o sofrimento que o Senhor Jesus passou por mim e por você. E às vezes as pessoas, né, ficam zombando de Jesus. Às vezes a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus. Troca Senhor Jesus por qualquer outra coisa. O pastor Daniel pregou de manhã aqui com muita sabedoria. Troca mesmo qualquer outra coisa. Outro dia eu vou lá, mas hoje eu vou aproveitar essa oportunidade, onde eu já começo a afastar da presença de Deus, por causa de outras coisas. A Bíblia diz bem claro que o primeiro lugar que a gente tem que buscar é o reino de Deus, e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas para nós, se o Senhor quiser. Está lá Mateus 6,33 diz isso. Então, irmãos, então nós já falamos aqui, ó, do chicote, cheio de ossos e ferros pontiagudos, que ele batia e cortava o Senhor todo, por nós. Um homem inocente, se ele fosse um bandido, se ele fosse um malfeitor, se ele fosse um assassino, as pessoas ali talvez não sentiriam tanto, mas aquele povo que sabia que Jesus era inocente, era um justo, aquelas pessoas sofreram demais por ver aquele chicote sendo batido em Jesus, um homem que nunca fez um mal para ninguém. Até o contrário, expulsou demônios, curou pessoa cega, curou paralítico, e agora estava ali numa cruz. E ele continua fazendo, irmão, quanta coisa aí que precisa ser mudada em mim e em cada um dos irmãos aí. É só a gente lembrar da cruz que a gente deixa de fazer certas coisas. Então vamos lá. Irmãos, coroa, né, de espinho, de 4 a 7 centímetros era o tamanho dos espinhos. Empurrava assim, mas tinha que ter cuidado, porque senão machucava a mão, furava. 7 centímetros, um tanto assim, ó. Pega uma régua, lembra de uma régua de 10 centímetros para ver 7 centímetros o que é. Os cravos na mão de Jesus, ele variava de 3 a 4 centímetros cada um, para pregar a mão de Jesus lá na cruz, no madeiro. E ele está pensando que esses pregos retinhos, não, ele era praticamente quadrado, tudo feito de qualquer jeito, porque ele não tinha essas formas, né, de siderurgia, que tem aí de siderúrgicas, né, para fazer um prego retinho, não. Era tudo feito de qualquer jeito, né, rudimentar ali.
e com as pontas finas, para poder penetrar. Então, imagina uma agulha, as irmãs que estão aqui, a costureira, você espeta a agulha, ai, machuquei aqui. Agora, estou falando aqui de um cravo de 3 a 4 centímetros, penetrando num braço da pessoa e furando para o lado. Uns falam que é na mão, tem historiador que fala que é no braço, que senão a mão, ela rasgava quando pendurasse o corpo, tinha que ser aqui praticamente, aqui nessa parte, aqui no comecinho, aqui depois do braço, aqui da mão, tinha que ser por aqui no pulso. Bom, isso para nós não importa, estou contando aqui o detalhe. O importante para nós é que Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar. Isso que é importante. Mas estou passando detalhe para os irmãos sentir o que Jesus passou por nós. A cruz inteira, ela pesava praticamente de 100 a 135 quilos. Uma cruz inteira. Geralmente, ficava um mastro lá, fincado no monte, chamado caveira, e o bandido, né, a pessoa que ia ser crucificada, ele levava o patíbulo, que era aquela madeira transversal, você levava ela para chegar até lá, ele levantava ele, colocava e pregava ele lá na cruz. Mas o mastro principal, daquele da vertical, ficava lá no lugar. Mas se tratando do Senhor Jesus, o negócio foi diferente. Tanto é que ele precisou ser ajudado. Jesus levou a cruz inteira. Na maioria dos estudos que eu fiz, Jesus levou a cruz inteira para os escritores, os historiadores da época. Tanto é que chegou ali Simão Cirineu para ajudar Jesus. Aqui ele estava levando no caso de 100 a 135 quilos, porque o patíbulo sozinho, que é o transversal, pesava de 30 a 50 quilos, só aquela transversal. Mas Jesus, segundo historiadores, na maioria deles, tem o entendimento que Jesus carregou ela inteira, de covardia daqueles homens. Porque Jesus ali estava falando, então você é o rei de judeu, então aquele negócio aí zombando, e zombaria, e cusparada no rosto, pontapés. Irmãos, aí a gente fala, não tem jeito de uma pessoa fazer isso não. E outra coisa, uma pessoa machucada, não é de pegar, né, uma pessoa que está assim, bem fisicamente, alimentou, jantou, tomou um montão de suplemento, igual o Jonathan, assim, que está sempre cheio de tomar um montão de suplemento, chegar lá, não, a pessoa machucada, arrasada, de levar esse peso nas costas. Aí Simão Cirineu veio ajudar ele. Agora, então, mais um detalhe, tem pessoas um dia me perguntaram, aquele homem chamava Simão Cirineu, não, era Simão de Cirene. O que é Cirene? A cidade. Os irmãos estão lembrando da mulher sunamita? Ela de Sunem. Ela não chamava sunamita, ela era uma sunamita porque era da cidade de Sunem. Então, os irmãos têm que saber isso. Igual aquela mulher samaritana, ela não chamava samaritana, ela era da cidade de Samaria. Então, isso tudo é ensinado aqui na nossa igreja, irmãos. Outro lugar é 15 minutos de palavra, só aqui a gente faz questão de passar detalhe por detalhe, para o irmão ficar bem informado como foi a morte de Jesus. Irmãos, aquele homem da cidade de Cirene, que chamava Simão Cirineu, ele foi obrigado a ajudar Jesus. Ali indicava que tinha um peso excessivo. Então aqui, nesse sentido aqui, é que fala que chega a confirmação que Jesus levou a cruz inteira. Vamos lá. Está achando que acabou? Não. Jesus todo machucado, todo ensanguentado, ainda teve que caminhar um pedaço de 200 a 600 metros de distância para ser crucificado. Passando por uma via, né, que na época estava cheia lá de areia, cheia de pedregulho, não era asfaltado, que chamava o quê? Via Dolorosa. Hoje já tem o nome de Via Dolorosa. E como a gente sabe que ele foi crucificado no monte chamado Caveira ou Gólgota, ele, então, no monte, então não foi retinho daqui para lá não, ainda que aquele peso foi subindo. Irmãos, eu acho que qualquer um de nós que estava aqui,
acho que dava 3, 4 passos, já caía para lá, morto. Não é cansado, não, morto. Então, nós devemos valorizar cada ato do Senhor Jesus. Jesus, ele foi zombado, desprezado, rejeitado pelos líderes religiosos daquela época. E pessoas do seu povo também, que rejeitaram a sua palavra, rejeitaram ele como Messias. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os judeus, não foi para nós não. Mas hoje, ele vem para quem aceitar ele como o único e suficiente Salvador, para quem renunciar os seus pecados, para quem nascer de novo, aleluia. Essa igreja aqui, nós serviremos o Senhor Jesus, a nossa casa servirá o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. É pela fé, irmão. Ah, pastor, lá em casa está difícil. Ah, os meus irmãos estão assim. Ah, o vizinho lá não adianta nem falar. Irmãos, a nossa, não vou falar obrigação, mas nós devemos continuar falando do Senhor Jesus. Porque eles falam um montão de coisa, até conta. Até às vezes para talvez mexer com você, para te alfinetar, para você falar. Aí você fala a verdade. Fala a verdade. Então, irmãos, ali naquela época de acontecer isso com os líderes, ali ninguém queria respeitar Jesus. Hoje, da mesma forma, nos dias atuais, nós vimos o quê? Que tem muitas pessoas fazendo algo errado aí, pessoas de cima de púlpito, né? E a gente fala assim, misericórdia, Senhor. Não é isso mesmo? Porque talvez a pessoa está ali fazendo um monte de coisas erradas. Mas aí quando a gente fica sabendo daquilo, nós que conhecemos a verdade, que quem conhece a verdade é liberto, diz a palavra do Senhor. O Senhor liberta, abre os olhos das pessoas. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos libertos, então você consegue ver, ouvir que aquilo que está sendo falado ali, está sendo o quê? Colocado de uma forma errônea. Está errado aquilo, mas as pessoas estão ali batendo palma, porque talvez tem show lá na igreja, porque talvez tem uma coreografia, tem um conjunto lá que cantou lá, um conjunto muito bom. A pessoa está lá por causa de conjunto, por causa daquele cantor, mas talvez não está ali por causa de Jesus. Então, irmãos, é preciso entender isso. Então a gente fala misericórdia. Só que Jesus, naquela época, não ficava fazendo show, nem fazendo nada que agradasse os outros, não. Jesus fazia o que? Ele pregava a verdade. Doa quem doer, quem tivesse errado, que consertasse. Mas ele pregava a palavra e a verdade. O pastor Billy Graham sempre fala, pregar a verdade, sem ofender as pessoas, não é difícil, não. É impossível. Pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Billy Graham falava isso aí. Irmãos, só que Jesus pregava a verdade e outra coisa, mas não com tipo um cajado agredindo as pessoas, com um amor jamais visto pela humanidade. Ele ia falando, as pessoas sentindo aquilo. A gente vê quando ele fala, quando aquela mulher é pega em adultério, em flagrante adultério. Ela é levada até Jesus, começa a conversar dentro daquela, falando mansamente, humildemente. Cada um foi jogando as pedrinhas do lado e foi saindo. A sabedoria de Jesus, que sabia que o foco não era a mulher, que a mulher já tinha sido pega em adultério. O foco era prender Jesus, para saber se ele estava acima da lei. Tinha uma lei que a mulher que fosse pega em adultério, ela tinha que ser morta, apedrada. Aí Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Logo as pedrinhas foi caindo, escondendo assim, a pedrinha caindo no sul. Cadê os seus acusadores? Ninguém está mais aqui não, Senhor, todo mundo foi embora. Então, eu também não te condeno. Quer dizer, Jesus perdoou ela. Mas vamos lá. Ele é a favor do pecado? Não. Jesus falou assim, eu também não te condeno. Vá e não peques mais.
Ele perdoou, vá e não peque mais. Talvez coisa pior podia suceder ela depois, talvez não podia levar ela, aquela mulher até Jesus, mas simplesmente levar o cadáver dela, que eu ia matar se ela pedrada antes, aquele dia para poder prejudicar Jesus, eles levaram até Jesus. Foi a salvação dela. Quer dizer, toda vez que alguém te levar até Jesus, eu falo assim, estou tranquilo que ele é justo. Se alguém te levar, te pressionar, mas te levar até Jesus, tá bom. Pior se te levar para outro lugar, aí eu te falo assim, aí você está lascado. Mas levaram ela até Jesus, levou para aquele que sabe todas as coisas, aquele que conhece e lê pensamentos, conhece o coração e lê pensamentos. Então vamos lá, irmão. Esta foi uma grande parte das aflições de Jesus, antes da sua crucificação. Antes de ser preso lá, Jesus passou por isso tudo. Ele foi hostilizado de uma forma muito grande. E precisava verdadeiramente estar com o propósito de vir salvar a humanidade. Foi o que ele se propôs a fazer. Esse para mim foi o maior milagre que aconteceu aqui para a humanidade. Quando Deus, que é o próprio Jesus, desceu do seu trono do céu e pisou aqui na terra para nos salvar. Esse para mim foi o maior milagre. Ele não precisava descer do seu trono, ele não precisava sair do céu, assim, eles que se matem para lá, eles que se acabem um com o outro para lá, mas aquele que for bom e tudo mais, aquele que verdadeiramente for uma pessoa boa, aí seria uma pessoa boa, então esse eu vou salvar. Mas não, ele veio aqui, agora quando ele pisa aqui, que para mim foi um dos maiores milagres, ele pisa aqui, aí não é só ser uma pessoa boa, aí precisa verdadeiramente arrependimento, verdadeiramente nascer de novo. Verdadeiramente precisa acontecer a mudança na vida da pessoa e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, aleluia. Aí não é só ser bom, tem muita pessoa aí que ela faz bagunça, ela faz de tudo o ano todo. Quando chega a véspera de Natal, ela passa com um carro cheio de brinquedos, passa, aqui toma um brinquedinho, um bonequinho para você, toma um carrinho para você, está achando que Deus está vendo aquilo ali, assim, olha lá, ela está achando que eu vou salvar ela por isso aí. Nós não vamos ser justificados pelas obras, não. A fé sem a obra é morta, e a obra sem a fé de nada se aproveita. Os dois vêm caminhar junto. O bonequinho, uma bondade que fizeram. Deus se agrada da bondade, mas a bondade só não vai deixar a pessoa entrar no céu, não. Tem que passar na porta estreita que é Jesus Cristo, aleluia. Olha, senão eu faço tudo errado o ano todo, final do ano eu vou lá, compro um caminhão de bola, jogo esse pessoal aí, estou salvo. Se fosse, não, Jesus é justo. Aí aquele que dobrou o joelho o ano todo, aquele que falou com Deus o ano todo, aquele que fez consagração o ano todo, que jejuou, aquele vai ficar na mesma condição do outro que foi lá, deu um caminhão de bola. Deus é justo, gente, não vai acontecer não. Deus está falando, irmão. Talvez você ache que isso é muito bom, graças a Deus, continue assim. Seja até melhor ainda para as crianças e bom diante da presença de Deus. Mas ser só bom não vai adiantar. Tem que haver renúncia, novo nascimento, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Ouvir Deus falar com você que aquilo está errado. Ouvir Deus falar com você não ir, Não, eu vou lá que eu não vou fazer nada de errado. Deus fala você não ir, você não vai, irmãos. Não vai. Porque verdadeiramente quando Deus fala para você não ir, é porque Ele sabe que lá não é lugar para você. E quantas vezes que a gente faz o contrário da vontade de Deus, a gente quebra a cara? Irmãos, estamos falando do Rei Jesus, daquele que não errou, daquele que não pecou, daquele que realmente foi justo. A igreja também nos dias atuais, ela sofre grande perseguição, conforme sofreu o Rei Jesus lá atrás. Zombam de nós, criticam cada um de nós, mas a igreja do Senhor Jesus, que somos nós aqui, que nós podemos contemplar, a igreja é poderosa, aleluia, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós somos poderosos, irmão, para enfrentar qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de provação.
provação, muitas das vezes, irmãos, nós é que procuramos também, com as nossas mãos, ou com os nossos pés, ou com a nossa boca. E nós somos levados para o deserto, já falamos várias vezes aqui. Nós é que procuramos. E o Senhor vai tratar com nós no deserto. Agora tem a perseguição. Deus não persegue ninguém. Quem persegue é o inimigo. Aquela pessoa que quer roubar sua bênção. Aquela pessoa que quer te prejudicar. Aquela pessoa que quer te defamar. Ela te persegue, nos persegue. Mas sabendo que dentro de nós temos um ser todo poderoso que verdadeiramente tem cuidado de nós. Ela fica tentando colocar dúvida em nós se a gente vai conseguir êxito naquela batalha que estamos enfrentando ou não. Mas você que tem fé, você que conhece a palavra de Deus, você sabe, eu posso sofrer, eu posso fazer isso, mas acontece o seguinte, eu sei que no final a vitória é minha em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mateus 10, 22. Glória a Deus. Deus está falando, meus irmãos. Nós estamos no dia de Santa Ceia. É renovar, aleluia. É um renovo que acontece cada Santa Ceia dentro de nós, aleluia. Não é simplesmente vir aqui na igreja para, tipo assim, um compromisso de Santa Ceia. Não, você tem que vir aqui para mudanças. Aleluia. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. O Senhor está falando. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está vendo, irmãos? Ali está falando de uma provação, de perseguição, né, de injúria, de calúnia contra nós, mas, porém, ou mais, está ali. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que ficar firme, aquele que não voltar para trás, mas continuar olhando o foco que é o Senhor Jesus, a nossa vitória, aquele que confiar no Senhor, porque as batalhas vêm. E onde que às vezes começa a batalha, meu irmão? Eu não sei como está na sua casa, eu não sei como é que está no meio da sua parentela, eu não sei como é que está no seu serviço, mas Deus sabe. As batalhas, ali ainda vai mais ainda. As batalhas às vezes começam lá em Jerusalém. Onde que é Jerusalém? Dentro da nossa casa. Mateus 10, 36. Às vezes começa talvez a intriga ali dentro. Então, se você que foi escolhido para ser ali a pessoa de oração daquela casa, a pessoa de busca do Espírito Santo daquela casa, às vezes você bambeia na sua fé por causa de uma palavra, mas você verdadeiramente é rocha naquele lugar. Você, a pessoa que dobra o joelho ali, a vitória está sobre você, mas ela é estendida para a sua família através das suas orações, aleluia. Né? Vamos pegar aí Mateus 10, 36 para os irmãos entenderem. Vocês conhecem também, só para a gente entender o fundo aqui. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Às vezes você fica com medo de vizinho, às vezes fica com medo de colega de trabalho, do seu patrão, de alguém na rua, mas talvez lá perto de você tem alguém que rouba a sua bênção, ou tenta roubar a sua bênção. Aí, o pastor Júnior até pregou aqui, se eu não me engano, acho que foi sexta-feira. Irmãos, a resposta, irmãos que estão aqui, serve para os dois. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pensa nisso, quantas vezes você brigou, meu irmão, ou minha irmã que está aqui, por causa de coisas fúteis, coisas que não ia acrescentar em nada, mas acabou o seu dia, acabou o seu domingo, acabou a sua semana por causa de uma palavra. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E você que é cheio do Espírito Santo, o Senhor Jesus te fala: de mim que sou manso e humilde de coração, aleluia. Mas devemos ser manso, irmão. A Bíblia fala que o mal se paga com o mal. É assim? Não, o mal se paga com o bem. E você é diferenciado, por mais que as pessoas não achem isso. Quem tem que achar alguma coisa de cada um de nós é o nosso Deus, aleluia.
Você é homem de oração, você é mulher de oração, você tem fé sim, meu irmão. Às vezes você precisa exercitar, mas você tem fé. Porque essa hora, esse momento agora, um domingo desse, podia estar descansando, está em outro lugar, você está aqui, porque você sabe que você precisa estar participando dessa aliança com o Senhor Jesus. Você sabe da necessidade de ter o Senhor Jesus na sua vida, como o único e suficiente Salvador. Por isso você está aqui, senão você estaria em outros lugares. Mas você está aqui. Irmãos, falou que a gente ia ser odiado, então tem pessoa que tem ódio, não é de você, não, ódio da igreja, ódio de você, carregar Jesus com você. E olha, que quem carrega Jesus, verdadeiramente são pessoas transformadas. Estou falando um cristão genuíno, que nós temos a pregar a verdade, doa quem doer. Tem pessoa que está, ou pessoas no plural, que estão dentro das igrejas, mas de cristão não tem nada. Carrega a Bíblia debaixo do braço, se for homem de terno, de gravata, vai por aí fora. A mulher anda com vestidão lá embaixo, tem uma boa postura, mas de cristão, quando está lá no meio dos outros, ela não tem nada. Ah, mas ela é chefe, ou ele é o chefe, ele tem que verdadeiramente dar ordem, tem como se dar a mesma ordem sem ofender e agredir ninguém. Você tem que fazer a diferença. Talvez tenha certo tipo de brincadeira que você não pode participar, porque às vezes você pede o respeito por você sendo chefe, de repente da liberdade que você dá. Mas você pode conversar sendo um chefe, sendo um professor, sendo um diretor de colégio, sendo aonde que você for. Você pode conversar e falar a mesma coisa com carinho, mas dar a mesma ordem. Ah, eu sou chefe, eu tenho que fazer assim, dessa forma. Não é assim que funciona. Jesus, ele deu o exemplo aqui para aqueles homens que estavam com a pedra na mão. Olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sumiu todo mundo, precisou falar com eles, vocês são todos pecadores, vocês são isso, vocês são aquilo, você quer matar essa mulher aí só porque ela foi pega na terra, aterrar vocês também então. Ele falou nada. Nem no olho deles, assim, olhar para ele não fez. Jesus escrevia na terra. Assim também, irmãos, Jesus, ele olha, aí é diferente, dessa vez, ele olha, né, com essa palavra, ele olha para cada um de nós, ele conhece o coração de cada um de nós, ele olha para nós, ele sabe o que a gente está passando, às vezes sem olhar, ele sabe o que está acontecendo. Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. E assim está na igreja lá no Japão, que está acontecendo, talvez o culto essa hora, na Alemanha, na Itália, em qualquer parte aqui do Brasil, qualquer cidade está acontecendo o culto essa hora. Jesus está lá também, porque ele é onisciente, ele é onipresente, é onipotente. É o verdadeiro Deus, aleluias. Irmãos, em João 16:33, diz assim, olha lá, ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, se você pegar a palavra de Deus, eu só estou vendo aqui vencedores, eu estou me incluindo no meio também. Eu só estou vendo vencedores, mas tem hora parece que a gente vai perder. Quem concorda comigo aqui? Tem hora parece que não vai dar certo aquele papel. Aquela lá com o advogado, você já conversou lá, já teve uma audiência, já foi lá, aí a juiz falou, não, mas isso não cabe não. Não, isso aqui não cabe não. A sua advogado, não, mas aconteceu isso, não, isso não cabe não. Só acontece o seguinte, para quem verdadeiramente é filho de Deus, Deus trabalha na justiça, e o juiz principal que tem no universo, ou em todas as galáxias que for por aí, chama-se Jesus Cristo, é o verdadeiro juiz justo. Se for de você ganhar a causa, se você tiver certo, você vai ganhar. Você vai ganhar. Ah, pastor, um dia eu estava certo, mas eu perdi isso. Irmãos, é isso que é o mundo espiritual. Talvez você está certo, e o Senhor sabe que você está certo, mas talvez aquilo que você vai ganhar vai roubar a sua bênção. Então Ele não deixa você ganhar. Aí você tem que... Mas eu tinha tudo certinho para ganhar, mas talvez aquilo ia roubar a sua bênção, irmão. Eu conheço pessoa que era doida para ter um carro bom para viajar. Pessoa que frequentava
as igrejas firme ali. O carro afastou a pessoa da igreja. Às vezes não é o inimigo, não. Às vezes você mesmo vai buscar o inimigo virou o carro tirava a pessoa, para acertou aproveitando o carro. O pastor Daniel já falou que teve pessoa que até começou a faltar os cultos aproveitando a perna, porque tinha um tempo, mais de um ano que estava na cadeira de roda. Ele fala isso aí. Quer dizer, talvez se ela estivesse na cadeira de roda, ela estava lá buscando o presente de Deus, se enchendo, porque a gente está aqui de passagem. Mas quando ela foi curada, com as pernas dela melhoraram, ela falou, pastor, eu fiquei um tempão sem andar, agora estou aproveitando minha perna. Estou passeando, estou indo no bar, forró, aquele negócio tudo aí. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente fazer uma reflexão. Você vê quantas pessoas estão partindo aí, todo dia parte gente. Nasce também. Mas diga assim, a gente não sabe o momento que a gente vai sair daqui. Eu fiz uma pergunta, eu vou fazer para você. Você está preparado? Não precisa me responder. Segundo, será que está? Primeiro, você está preparado? Aí você vai fazer uma reflexão. Aí vem a segunda. Será que está mesmo? Então vamos lá. Então, irmãos, o Senhor deixou para nós bem claro que problemas a gente ia ter. Seja na sua casa, seja no serviço, seja no casamento, seja financeiro, seja espiritual, mas o Senhor Jesus deixou bem claro, né? Mas tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo, nesse sistema que está aí podre, cada vez parece coisa, mais e mais coisas, favorecendo uma pessoa que não vale nada. Favorecendo a pessoa que faz tudo errado. Às vezes, num trânsito mesmo, você pode ilustrar isso. A pessoa vai e bate com o carro no seu carro e ela quer justificar que você estava errado ainda. E ali, numa batida de carro mesmo, você vê se aquela pessoa, ela é de Deus ou não. De Deus ou não. Ali dá para ver, numa batida de carro dá para você ver. Eu sou cristão, mas está lá reagindo, né? Como se não fosse. Eu vou pegar aquele pedaço de pau e vou arrebentar a pessoa. Então, irmão, mas por causa de quê? Nós estamos criticando? Não. Nós temos o nosso lado humano. Nós somos humanos. Só que nós temos que controlar as nossas emoções, para que a gente não venha fazer isso. Irmãos, o Senhor nos deixou esses alertas sobre as dificuldades que encontraríamos em servi-lo. Servir Jesus não é fácil, não, irmão. Primeiramente, é um compromisso com Ele. Precisamos ser fiéis a Deus, porque a fidelidade de Deus na nossa vida a gente quer. Precisamos ser fiéis a Deus. Eu não posso chegar no domingo, já estou escalado para fazer aqui o culto de Santa Ceia de noite, e simplesmente eu vou dizer, eu não vou hoje não. Todo mundo esperando aí. Mesmo que tenha 2, 3, 4, 5 pastores aí, aquele dia o compromisso, primeiramente com Deus, está comigo. E eu aceitei, eu falo, hoje eu não vou não. Meu corpo está falando para ficar em casa. Nessa hora o corpo tem que ter a boca. Meu corpo está me falando para ficar em casa. O corpo que está falando com a pessoa. Aí o corpo, não vai não, não vai lá hoje não, é porque você vai lá direto lá, descansa hoje aí, o corpo falando com você. O corpo não tem boca não, mas nessa hora tem, essa é a sua desculpa. Aí tudo bem. Aí no meio da semana, ou um mês para frente, parece um probleminha, você fala, oh meu Deus, hoje eu vou na igreja, hoje eu tenho que ir lá, porque está precisando. Aí enquanto tiver passando aquela, tá aí, quarta tá aí, sexta tá aí, domingo tá aí, passou aquele vento forte, bye. Mas não é assim não, Deus fica triste com isso. Uai, só quando ela me precisa de mim, que eu vou dar um apoio. Ela vem me buscar em mim um apoio, vem me buscar em mim um suporte, mas quando está tudo bem, me esquece. Não, vou deixar na prova aí. Aí você vai passando, vai cantando ainda. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Passar pela prova, dando glória a Deus. Uma prova que às vezes você procurou. Não foi Deus que te colocou lá no deserto, você procurou o deserto. Então, irmãos, está falando aqui também, ó, também disse para nós. Está falando, irmão, também disse para nós. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Irmão, para que você vai procurar aquele lugar lá, irmão? Está mandando você vigiar. Aqui não é lugar para cristão.
talvez até parte de situação financeira de banco, aquilo ali não é para você fazer, vai pôr a mão onde você não alcança. Você vai pedir lá no banco, talvez, 200 mil reais, pagar não sei quantas prestações, não sei de quanto, você vai morrer e ainda vai ficar devendo ainda isso aí. Então, irmãos, põe a mão onde você alcança. Põe a mão onde você alcança. Talvez eu podia pedir menos, mas já que eu vou pedir menos, então eu vou pedir isso tanto de uma vez no banco. Ninguém dá nada para os outros, não, irmão. Você vai pagar um preço por aquilo. Vigiai e orar para que não entreis em tentação. Tem que vigiar. Se é para as mulheres e se é para os homens também. Se é para os homens também. Um dia, você hoje em dia não tem aquela modernidade, mas não tem aquela coisa antiga, aquela coisa, na verdade, de tradição, de mulher que está na presença de Deus, está lá com o saião lá, tampando a sandália, só vê só a sandália dela, e a roupa até aqui no pescoço. Se bem que acontece lá em Israel ainda, né? E acontece também na parte com os muçulmanos, a mulher dele, eles andam na frente e a mulher anda atrás. Eu sou contra. A Bíblia fala para andar o quê? A mulher vem como ajudadora, andar ombreada com Maria, lado a lado, um ajudando o outro, né? Ela não vem só para ela ajudar o homem, o homem tem que ajudar ela também. É os dois. Um ajuda daqui para lá e a vinha ajuda de lá para cá. É os dois. Ela tem que andar atrás, você na frente, seu cabeça. Não, a mulher tem que andar do seu lado. Ela vem como ajudadora. Então, aqui, conforme eu falei outro dia aí, aqui não prega costumes. Essa igreja aqui. Então você que vai chegar ali no seu espelho na sua casa e vai olhar aquela vestimenta que você está colocando no seu corpo, você vê até a igreja. Você mesmo vai ver. Se você está cheio do Espírito Santo, vai vir para a casa de Deus, se aquela vestimenta ela é apropriada para você estar aqui. Não é pastor que vai te falar isso. Não é missionário, fala, não é o diaconato que vai te impedir na porta de entrar aqui. Por exemplo, eu vim aqui pregar aqui agora de noite, é calor, vamos supor que no verão, que já acabou o verão agora, né, pouco tempo aí, chegar aqui no púlpito aqui, de bermuda e de camiseta, pregar a palavra de Deus. Eu vou fazer mais, vou fazer isso, eu vou estar na casa de Deus, gente. É diferente. Ou quando você vai em outro lugar, mesmo assim, sem ser na casa de Deus, o almoço que você vai almoçar no domingo aí fora com a família, talvez num lugar que você vai, em outro lugar, mais afastado um pouquinho da cidade com a família, tem que estar apropriado lá. Tem que estar apropriado lá. Porque talvez ninguém daqui da igreja vai te ver, mas Deus está lá. E o inimigo também, o acusador está lá para te acusar aí, ó. Está pregando, está cantando, ai, como é a condição dela aí, ó. Sedução, ele também ali olhando para... um montão de lugar, olhando para um montão de moleque que está aí ó, está longe aqui da igreja, só que Deus está lá e o acusador também é lá, ó o seu pastor lá, lá o seu diácono lá, que fala que é da igreja, ele fala com todo mundo que é lá, não é nada, vai falar assim, não é nada, está vendo, irmão? E ainda tem lugar que ainda conhece a gente. Tem um caso que eles contam aí, já vi vários pastores contar aí, teve um pastor que ele saiu, foi no lugar, chegou lá longe da cidadezinha dele. Chegou lá, pediu uma cerveja e uma cachaçinha para tomar. Cada um faz de si o que quiser. A Bíblia não te proíbe nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí pediu uma cachaçinha, uma cerveja, tomando lá. Quando ele foi pagar, aí irmão, estou te falando, Deus tem estrategista. Quando ele foi pagar, quanto que deu aí? Eu disse, não, aqui a gente não cobra de pastor, não. Um dia eu fui lá na igreja do Senhor, lá, você é uma benção. E aí? O dono do lugar lá. Tá vendo? O dono lá conhecia ele. Ele estava achando que estava escondido, o dono já tinha vindo na cidade. Não, aqui a gente não cobra de pastor, não. E outra coisa, eu fui lá na igreja do Senhor, e o Senhor é uma benção. Aquele sorriso com o amarelo arrebentou com ele. Irmão, aquilo ali você perde até a fome. Você perde até a fome. Alguém já falou com você, talvez, quando você está ali, naquele momento, o seu lado humano está ali. Você não está voltando a ser o velho homem, não. Você está exercendo a sua qualidade de ser humano. Quando você fica mais bravo um pouquinho, a pessoa assim, calma, pastor, não perde a benção, não. Pronto, aqui já te arrebenta. Aqui já te arrebenta, você até perde aquilo que você ia falar, você até perde.
E você sendo certo, você não está xingando, você não está batendo. Assim, calma, pastor, está na bênção, vamos resolver isso aí. Falou isso, então, calma, irmã, calma, você lá da igreja, não sei o quê. Não fica brigando com esse pessoal, que o pessoal não entendeu na vida. Acabou. A valentia vai embora. Porque já tem uma referência ali que sabe que você é da igreja. E aquilo ali, por outro lado, até melhora, porque te faz lembrar quem que é você. Você tem que fazer a diferença naquela situação. Então, irmãos, e às vezes é difícil. Então, o Senhor deixou esse alerta para nós: vigiar e orar para que não entreis em tentação. A igreja, ela deve permanecer em vigilância e oração. Vigilância e oração. Você está num lugar, está dando problema, você está vigiando. Aí você sai dali, às vezes você vai lá num banheiro, num lugar mais isolado. Senhor, me abençoa, vou ter que falar isso agora, está na hora de eu falar, ou está na hora de eu dar uma resposta para aquela pessoa. Senhor, não deixa eu falar o que eu estou pensando aqui não, mas coloca as palavras na minha boca. Que seja de perdão, que seja de desculpa, mas que seja uma palavra branda para desviar o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Acabamos de ler ali. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela é poderosa. Então, nós precisamos entender isso. A igreja poderosa é aquela que ora a todo instante, a que busca, a que clama, aleluia. A que clama a Deus. Aleluias. Jesus deixou esses alertas, mas também diz que ele fala, tem isso, mas sempre lembrando, todos nós, a igreja, aquela que me busca, a igreja, aquela que me segue, nós somos mais do que vencedores. Por mais que pareça que você vai perder aquela batalha, o Senhor vai te dar vitória lá na frente, se você permanecer firme e exercitando a sua fé. Aleluias. Jesus, ele pagou um alto preço. Os irmãos viram coroa de espinho, o tamanho dos espinhos, o tamanho dos cravos, o peso da cruz, a distância percorrida com aquele peso nas costas. Então Jesus pagou um alto preço para a nossa vitória. Então, irmãos, ele está falando aqui para a gente não desperdiçar o nosso tempo com outras coisas, mas desperdiçar o nosso tempo lendo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar com nós, falando com Deus. Ali, irmão, tem um diálogo. Quando você está orando a Deus, tem um diálogo. Você fala com Deus e Ele te responde. Ele te responde a sua oração. Aí quando vê, você já faz uma outra, porque Deus já falou com você. Aquela próxima que você faz ali mesmo, é porque já está direcionando para você, através do Espírito Santo, qual o próximo pedido que você tem que fazer. Porque às vezes você está orando: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, me ajuda, meu Pai, me ajuda, Senhor. Senhor, e vai aí, vai ali orando, né? Aí Deus vai mostrando para você. Aí o Espírito Santo fala assim: eu sei, Senhor, que eu não sou merecedor. Aí você já começa a reconhecer que às vezes a bênção ainda não está na sua mão por causa de você mesmo. O Espírito Santo vai te mostrando. Você vai fazendo um tipo de oração, vai pedindo, né? Aí você começa. O Espírito Santo falou: eu sei, Senhor, que eu não sou merecedor, mas a misericórdia do Senhor é infinita. Me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, nesse momento. Porque o Espírito Santo está falando com você. Então você vai mudando a sua oração para chegar no trono de Deus de um jeito que precisa chegar. Porque a pessoa talvez está fora disso aqui, da bênção, mas para pedir ela é boa. Está pedindo. E ela quer receber, ela quer a fidelidade de Deus, mas ela é infiel a Deus. Será que é justo? A gente está aqui, não receber a nossa bênção, a pessoa que está lá fora, ela receber a bênção? Agora, claro que isso, Deus é estrategista. Talvez pode dar para a pessoa, e a pessoa verdadeiramente se converteu ao Senhor depois daquela bênção alcançada. Isso aí a gente sabe que pode acontecer. Então, irmãos, o preço foi muito alto. Muito alto. Só que Jesus sabia. Então nós precisamos estar preparados para o dia de amanhã. Nós estamos num mundo corrompido pelo pecado. Um mundo onde tem uma geração perversa. Jesus sabia, ele só precisava aguentar.
Porque ele mesmo usou pessoas para escrever aquilo que ele queria que escrevesse naquele livro. Ele já sabia, ele só precisava aguentar. Aguentar. E teve um momento que Jesus falou com o pai: Pai, o negócio é difícil. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, não, mas seja feita a tua. Então, qual que era a vontade de Deus? Que ele salvasse cada um de nós. Usou vários profetas, irmãos. Usou Isaías, usou Samuel, várias pessoas, vários profetas foram sendo usados para, vamos dizer, tentar salvar a humanidade. Mas Jesus veio como um plano, o último plano e o plano perfeito de Deus, aleluia. E ele não podia falhar, que não tinha outro plano, aquele era o último plano. O último plano para salvar Jesus, o próprio Filho de Deus, veio aqui para nos salvar. Jesus sabia disso tudo, Isaías 53, versículo 3 e 4. Jesus sabia disso tudo, mas tinha que aguentar. Era desprezado, está vendo? Ele pregava bondade, salvação, amor, libertou pessoas. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado. Se eu vivesse naquela época lá, naquela época, na verdade hoje não poderia deitar, porque eu estava com mais de 2000 anos, né? Mas se eu vivesse naquela época, olha lá, o mais rejeitado então, Jesus ia ser mais rejeitado do que eu, pecador. Então, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Fizeram, na verdade, pouco caso de Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, nós estamos vendo aqui que toda a dor que você está sentindo agora, irmão. Ah, pastor, não estou machucado, é verdade, graças a Deus. Pelo menos aqui eu não estou vendo ninguém machucar, não. Pode estar com uma dorzinha, um desconforto no pé ou no ombro, né? A idade vai chegando, aí vai doendo alguma coisinha mesmo, né? Tudo bem. Mas talvez você está com uma dor no coração ou na alma que ninguém vê. Só você e Deus que sabe. O que você está passando na sua casa? O que você está passando, talvez, no seu serviço? O que você sente que você quer de melhoria, que você está pedindo a Deus? E talvez você está num lugar assim, você está sem chão, mas está ali o Espírito Santo te enchendo, te renovando, para que você continue firme, e no outro dia, verdadeiramente, você já amanhece diferente, porque a Bíblia é clara e outra coisa acontece com nós todos os dias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Para quem está no Senhor. Para quem não está no Senhor, eu vou te falar quando a pessoa começa a chorar. A pessoa vai na geladeira e abre uma, vem para cá, volta na geladeira, abre outra, vem para cá, né? Aí abre outra, aí abre até a terceira. Aquela pessoa que ainda tem o hábito de fumar, um vício que atrapalha ela, e também a família dela fuma de tabela, aquela nicotina que sai do cigarro, aquela fumaça. Fuma os dois, ela e a pessoa também. É outra pessoa. Lá na frente, se ela precisar de um oxigênio, porque o pulmão está ruim, aí o que acontece? Não tem pulmão mais, porque ela mesmo atrapalhou. Tem 20 anos que fuma aí, o cigarro foi destruindo ela. Então, irmãos, o Senhor está sempre passando um bálsamo suave sobre a nossa ferida. Nós temos em quem buscar, irmão. Você não está sozinho na sua casa naquele momento de agonia, quando você está deitado. Às vezes eu deito lá em casa assim, estou deitado e falo, meu Deus, como é que eu vou fazer naquela situação? Aí você vira para um lado, vira para o outro, fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, Senhor. Eu sei que o Senhor vai dar um jeito. Aí começa a lembrar dos irmãos na Bíblia de Paulo, então, começa a lembrar, ali, venceu ali. Nós lemos ali, guardei mesmo, né? Por 5 vezes ele levou 40 açoites, né? Quer dizer, 200, né, menos 5 vai dar, né? 39 vezes 5. Então, irmãos,
E ele suportou. O meu é só isso aqui, não preciso supor, Senhor, me dá força. Assim. É quando vê, você já está dormindo. Mas antes daquele negócio, foi assim, puxa vida, está ruim aqui, o que eu vou fazer? Às vezes acontece com a gente. Às vezes acontece com a gente. Então, irmãos, Jesus suportou todo tipo de sofrimento humano. Todo tipo. Um homem que chegou a suar sangue. Irmão, às vezes qualquer probleminha, nós nos queixamos ou reclamamos de Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu sou bom, né? Eu não faço maldade para ninguém. Eu ainda aturo ainda pessoas que tentam me ofender, que tentam me dar prejuízo. Eu arrisco a minha vida fazendo serviço até difícil por aí. Por que eu estou passando por isso? Às vezes nós fazemos isso aí. Lucas 22, 44. Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom, irmão. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Irmãos, um dia eu perguntei aqui, vou voltar a perguntar. Quem de nós aqui já suou sangue? Posto em agonia. Então, irmãos, às vezes, uma pequena coisa que você está sentindo, tudo bem, está incomodando, a gente quer ficar normal, chegar em casa, poder jantar tranquilamente, ou quem não janta faz um lanche, né, tranquilo, né, e deitar naquela tranquilidade. Mas não é assim que funciona, irmão. É só você sair daqui que aquele problema vem na sua cabeça novamente. Irmão, saiba que o Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos que confiar nisso aí. Porque muitas pessoas que quando esquecem disso aí, a pessoa ela faz até coisas que não devia fazer. É só desviar o foco da palavra de Deus que ela faz coisas que não precisava fazer. Então, irmãos, mas Jesus não podia morrer nessa hora, ele estava no Getsemane, ele não podia morrer ali. A morte de Jesus precisava ser morte de cruz para nos salvar. Por isso que ele suportou. Então, irmãos, nós não aguentaríamos metade que Jesus aguentou. Nada, porque ele estava aqui em carne e osso, no mesmo corpo nosso de humilhação, mas hoje ele se encontra no corpo de glória, o qual nós vamos encontrar com o Senhor Jesus, e o nosso corpo vai ser transformado também no corpo de glorioso igual ao do Senhor Jesus, aleluia. Mas aqui estamos no corpo de humilhação conforme eu e você, aleluias. Irmãos, mas ele venceu com um amor incondicional por nós. Ele não impôs condição. A condição é agora. Você pode escolher o Senhor Jesus agora, ou ficar com Ele, ou escolher ficar afastado dEle. Você é livre, pois se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. João 8,36. Então, você que vai escolher, irmãos. Se vale a pena você vir aqui chovendo, se vale a pena você vir aqui com calor, é um calor, eu vou ficar tanto tempo lá na igreja, não, eu vou tomar uma gelada, aí você vai entrar numa gelada mesmo, uma fria, aqui, mas depois se vier o arrebatamento da igreja, aí você vai entrar numa quente, e bem quente, quem está disposto a encarar um lago de fogo e enxofre aí, eu estou te falando, você pode fazer a roupa que você quiser aí, de super-homem, super não sei o que, você vai sentir calor. Você vai sentir calor, que vai para o fogo, do lago de fogo, enxofre. O bicho não dorme, a tentar o resto da vida. E quando o Senhor nos oferece uma vida eterna, com paz, com gozo eterno na presença dEle, aleluia. Irmãos, olha que Jesus está oferecendo. E Ele, o preço, Ele já pagou. Qualquer hotel de luxo que você vai aí, resort, conforme tem um amigo nosso que estou olhando para ele aqui que vai direto, então acontece o seguinte, lá você tem que pagar. Agora Jesus já pagou o preço para a gente ficar num lugar muito melhor do que o paraíso que Adão e Eva viveu. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu em visão e não conseguiu explicar, falou assim, vi lá coisas inefáveis, quer dizer, não tem explicação de tão maravilhoso. O terceiro céu, a Bíblia fala praticamente de 7 céus. O sétimo, que é o último, que é a morada. Ele foi até o terceiro, ele viu coisas que não podia explicar, de tão lindas que eram. Olha o que Deus
preparou para não estar preparando, foi preparar morada. E na casa de meu pai há muito tem para todo mundo, quem quiser. Se todo mundo arrepender, todo mundo aqui vai ser salvo. Todo mundo aí, colega que está na rua hoje, gente, se quiser, enquanto há tempo. E o tempo está encurtando. Cada vez mais, se não for hoje o último dia, né? A gente não sabe. Irmãos, um bombeiro, às vezes, ele faz de tudo para salvar uma pessoa. Mas às vezes ele está num lugar, ele está no limite, ele só está com o braço, e a pessoa está assim, a pessoa tem que segurar, assim, segura a minha mão, o bombeiro está lá, a pessoa não segura a minha mão, a pessoa vai se render, não, aí não segura. Irmão, isto aconteceu com Jesus, ele veio para salvar o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Ele veio, tipo assim, eu estou aqui, eu vim aqui para salvar vocês. Mas o povo dele, o judeu, não recebeu. João 1,11. Estamos encerrando aqui para a gente orar, irmão. Estamos dentro do orar lá. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Judeus não recebeu. E tem judeu lá até hoje esperando o Messias lá. Até hoje lá, esperando o Messias. Ele já passou lá quase 2000 anos atrás. Irmãos, mas nós que estamos aqui, nós recebemos o Senhor, aleluia. Não é só o dia que nós somos batizados, não. Todo dia na nossa vida. Todo dia nós recebemos o Senhor de braço aberto, e Ele nos recebe também de braço aberto. Ele verdadeiramente recebe com carinho as nossas orações, as nossas petições. Ele ouve o nosso clamor. Mas Ele só nos alerta uma coisa: espera com paciência que eu vou resolver o seu problema. Porque a gente pede hoje para agora. A gente pede hoje para agora, não é para amanhã não. A gente pede hoje para agora. Porque a gente é ser humano, a gente precisa para agora. A gente pensa assim, mas se eu for, não vou dar amanhã. É Ele que dá a bênção. É Ele o dono da bênção. É Ele o dono da vitória. Estou encerrando aqui, irmão. Irmãos, eu falo que deve ter sido uma dor muito forte. Mas o Senhor Jesus, Ele seguiu em frente com o plano de salvação. Já pendurado na cruz, depois de sofrer açoites, coroa de espinho, cravo nas mãos, nos pés, ainda teve força para dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Ainda pediu para perdoar quem machucou ele, irmãos. Que Deus é esse? Falou, ele podia fazer: Pai, todo mundo que me pôs a mão, que me cuspiu, que me chutou, que fez isso, manda fogo, nem queima isso tudo. O restante que está do meu lado aqui, se eu salvo o restante, se eu manda fogo neles. Aquelas pessoas que gritou lá: salve, né? Salte Barrabás. Fogo neles, Pai, manda fogo neles. Agora, quem for, salte Jesus, e esse aqui, seu pé. Não, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele entendeu que eles estavam ali na inocência, preso em tradições, preso em religiosos. Irmãos, Jesus fala para a gente fazer praticamente coisas ainda melhores do que ele fez. E se nós estivermos junto, firme com ele, nós vamos fazer coisas maiores ainda do que ele fez. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender as provações, nós precisamos perdoar, precisamos amar o nosso próximo, precisamos amar o nosso inimigo, precisamos orar um pelos outros. Por que falar orar um pelos outros? Cada um de nós podemos orar individualmente. Eu posso orar por você, você pode orar por mim. Por que ele faz assim? Porque às vezes a pessoa não tem vontade de orar, a pessoa está sem força para orar, mas tem alguém, a igreja está orando por ele. Aí ele vai fortalecendo ele também. Quando ele fortalecer lá, ele ora para o outro, que talvez quem está fraco agora é aquele que orou por ele. Então tem que orar um pelos outros, irmãos. E eu quero encerrar aqui, eu quero ler mais um versículo. Porque Jesus já tinha falado com os discípulos da sua vitória. Lucas 24, 46, 47. Eu só ler para encerrar. Glória a Deus. Teria mais aqui, mas vou encerrar. E disse-lhes: assim está escrito. Ele falando com o discípulo. E assim convia que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos.
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Nem vou ler mais nada não. Irmãos, ele falou isso com os discípulos: eu vou ressuscitar, mas depois que eu ressuscitar, eu vou ficar mais um dia com vocês aí, até vocês ser batizados pelo Espírito Santo, e vou ascender aos céus, vou para o Pai. Mas vocês vão começar a pregação aqui, vão começar em casa, em Jerusalém. Mas o que aconteceu? Aconteceu que os discípulos estavam sendo perseguidos, e ali, quando Jesus ascendeu, vocês começaram a ficar escondidos. Aí depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo, começou ainda mais a perseguição. Aí eles tiveram que fugir. Aí cada lugar que um foi, eles começaram a espalhar a palavra de Deus. Até aquilo foi estratégia de Deus, a perseguição permitiu para quem saísse de Jerusalém, pregar ali e sair para pregar em outros lugares. Então, irmãos, a palavra de Deus, para você pregar ela, não é fácil não, irmãos. É porque tem pessoa que vai recusar, tem pessoa que não quer mesmo, mas agora tem muitas pessoas que vão verdadeiramente aceitar e reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Através de você que é vaso, através de você que é instrumento nas mãos do Senhor, através de você que está cheio do Espírito Santo, através da igreja, do rebanho do Senhor que é escolhido para fazer essa função, para fazer essa missão, para evangelizar, para pregar as boas novas. O Senhor escolheu cada um de nós. Pregue a palavra, irmão, ore incessantemente, busque o Senhor todos os dias e espera com paciência nele, que a vitória já é nossa em nome do Senhor Jesus. É nossa, ninguém tira, é nossa, porque o Senhor Jesus, Ele nos garante a vitória, aleluia, nos garante. Pastor, mas teve pessoa que morreu sem vitória nenhuma aqui embaixo, mas se morreu em Cristo Jesus, ele já é um vitorioso, aleluia. O importante é morrer com o Senhor Jesus, e estar morando no céu, já descansando nos braços do Senhor. Porque tem muitas pessoas que pensam que é uma pessoa bem-sucedida, um irmão que é bem-sucedido, ele ora mais do que eu, buscou mais do que eu, busquei. Não, irmãos, o Senhor conhece o coração. Então, o negócio é salvação. Tudo que a pessoa adquiriu aqui, vai ficar aqui. Agora, nós vamos para o céu do jeito que praticamente nós viemos aqui no mundo, com as vestes espirituais, com as vestes brancas como a neve. Agora, casa, carro, vai ficar tudo aí. Então, irmão, que nós estejamos preparados.